Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de soluções. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade e alguns métodos de cálculos de concentrações, certo? Então, o que é o coeficiente de solubilidade? Então, o coeficiente de solubilidade nada mais é do que uma grandeza que vai determinar a quantidade máxima de soluto que pode dissolver em uma quantidade de solvente em uma certa temperatura. Então, resumindo, nada mais é, o coeficiente de solubilidade vai ser aquela solução saturada, que tem um limite exato a ser dissolvido. Isso levando em conta também a temperatura. Então, coloquei aqui um exemplo, né, uma tabela com alguns dados de temperatura e a massa de uma solução. E aí, com esses dados de temperatura e massa, eu consigo fazer um gráfico, certo? Então, aqui foi feito todos os pontozinhos, né, do gráfico, e a gente consegue observar o que com esse gráfico? Que, à medida que a temperatura vai aumentando, a minha solubilidade, a massa que é dissolvida também vai aumentando. Então, muitas substâncias têm essa característica de quando a gente aumenta a temperatura, a quantidade de massa também aumenta a ser dissolvida. Acontece em todas? Não, existem algumas exceções, mas a grande maioria se comporta dessa forma. Bom, com as curvas de solubilidade, com esses gráficos de solubilidade, a gente pode obter vários dados muito importantes. Então, eu trouxe esse primeiro gráfico aqui para a gente ver que, com um gráfico também, eu consigo observar se a substância é saturada, insaturada e supersaturada. Então, às vezes, no laboratório, né, a gente não pode ficar refazendo experimentos várias vezes, né? A gente vai gastar o nosso solvente, nosso soluto, tudo isso é um gasto, né? Já é um gasto. Então, esses dados, uma vez que a gente faz aquele teste, a gente vai armazenando essas informações, né? E aí a gente monta os gráficos. Então, toda vez que eu precisar analisar novamente aquela substância, eu já tenho os dados prontos, eu não preciso fazer o teste novamente. Então, esse gráfico, ele vai me mostrar tudo isso. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? A gente tá vendo que essa linha azul é a linha onde tem a quantidade máxima de massa dissolvida em soluto, né, num solvente, perdão, em uma certa temperatura. Então, por exemplo, o pontinho amarelo que eu coloquei aqui, ele está acima da minha hipérbole, né, do gráfico. Então, toda vez que eu tiver pontos acima da hipérbole ou da reta formada pelo gráfico, eu vou dizer que a minha solução ela é super saturada. Toda vez que, como o meu pontinho vermelho vai mostrar, eu tiver pontinhos abaixo da linha máxima permitida, da minha hipérbole, ou uma reta, um gráfico, eu vou dizer que a minha solução ela é insaturada. Então, se ela está acima, supersaturada. Se estiver abaixo, vai ser insaturada. Mas se o meu pontinho estiver dentro dessa reta ou dentro da hipérbole, como está aqui o ponto azul, eu vou dizer que a minha solução ela é saturada. Então, posso colocar alguma questão para vocês, mostrando um gráfico, e aí eu posso perguntar. Por exemplo, em 40 graus Celsius eu tenho aqui, ó, mais ou menos, vamos dizer que 10 gramas da minha solução. Então, isso quer dizer que aqui, a 40 graus Celsius, essas 10 gramas de KNO3, a minha solução ela vai ser saturada. Porém, se eu disser que em 40 graus Celsius eu estou utilizando 100, então está acima da linha limite, então a minha solução vai ser super saturada. Outra coisa que os gráficos podem nos mostrar é também a questão se há absorção de calor, se há liberação de calor, como é que se comporta a minha solução quando eu aumento ou eu abaixo a temperatura.
Então, existem esses pontos de inflexão, que é como se mostra, né, o comportamento da reta de uma determinada substância. Então, por exemplo, aqui a substância A, ela fez esse crescimento de baixo para cima. Então, toda solução que se comportar dessa forma, com esse crescimento ascendente para cima, eu vou dizer que a minha solução ela é endotérmica. Então, o que é que isso quer dizer? Ela vai absorver energia. Já a minha solução B, ela ocorre da forma contrária. Começa de cima e começa a descer. Então, toda vez que qualquer solução tem um gráfico lá mostrando que ele se comporta dessa forma, de cima para baixo, eu vou dizer que a minha solução, ela vai ser uma solução exotérmica. Então, ela libera calor, ela libera energia. Existe também, por exemplo, aqui a substância C, atérmica. Então, é aquela que não há nenhuma variação, ela se comporta como uma reta perfeita a todo momento. Então, essas substâncias, essas soluções, são classificadas como atérmicas. E também existem soluções que têm essa diferença. Ela começa ascendente e, de repente, ela começa a descer, como a substância D. Então, toda solução que se comporta dessa forma, começa crescendo, depois decresce, eu vou dizer que ele é um sal hidratado. E esse pontinho onde começa a diferença de subir e descer é onde a substância vai perder água. Então, por isso que a gente chama de sal hidratado. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo de como a gente interpretar um gráfico relacionado à solubilidade. Então, aqui eu coloquei um gráfico com várias substâncias químicas envolvidas, várias temperaturas e várias massas de cada substância. Então, na letra A, eu perguntei aqui, qual é o soluto mais solvente a 0 graus Celsius? Então, ó, 0 graus Celsius está aqui. Então, eu vou observar qual é a que tem a maior concentração de massa. Então, se eu observar aqui, ó, vai ser o KI, que aproximadamente tem 130 gramas dissolvidos em 100 gramas de água. 100 gramas de água sempre vem no gráfico, certo? Então, eu vou observar que na temperatura, qual é a substância que dissolveu mais. Se eu perguntasse, por exemplo, a 20 graus Celsius, qual foi a substância que dissolveu mais? Então, eu vou tracejar a 20 graus Celsius e vou procurar qual foi a substância que dissolveu mais. Então, ó, a 20 graus Celsius vai ser aqui, ó, o AgNO3, o nitrato de prata. Então, aproximadamente 150 gramas de nitrato de prata. Então, o gráfico vocês só vão tracejar e vão observar onde está a substância que está dissolvendo mais ou menos naquela temperatura. Isso vai depender do que a questão estiver pedindo. Na letra B eu coloquei, qual é o coeficiente de solubilidade aproximado do nitrato de sódio a 20 graus Celsius? Então, vou procurar aqui, nesse gráfico, o nitrato de sódio. Então, eu achei ele aqui, ó. A listinha dele também é verde. E aí, eu vou tracejar 20 graus Celsius. Qual é a massa dessa substância? Então, colocando aqui mais ou menos 90 gramas. Então, observa a temperatura, observa a substância e vocês conseguem tranquilamente saber qual é a massa dela nessa temperatura. Na letra C, eu coloquei, se a temperatura de uma solução baixar de 70 para 50, qual será a massa? Então, eu escolhi a substância KBr. Então, KBr está aqui, essa reta vermelha. Então, eu vou tracejar. A 70 primeiro, ele tinha aproximadamente 90 gramas. Mas, se eu diminuir a temperatura para 50, a minha massa passou a ser 80. Então, tem diferença entre as massas?
Tem. Então, se varia a temperatura, a quantidade de massa dissolvida também diminui. Então, se eu quero saber quanto de corpo de fundo sobrou, quanto não foi dissolvido, então pego 90 menos 80 e sobrou 10 gramas. Então, essas 10 gramas vão se depositar no fundo do recipiente. E a última, letra D, eu perguntei, que tipo de solução formaria 100 gramas de sal NaNO3, que é o nitrato de sódio, a 20 graus Celsius? Então, ó, 20 graus Celsius eu tenho que chegar a 100 gramas de NaNO3, que é essa retinha verde. Então, ó, vamos 20 graus até chegar a 100. Aí eu pergunto a vocês, né? Vou informar aqui a vocês. O ponto que eu coloquei no gráfico, ele está acima do que é permitido. Então, se ele está acima do que é permitido, a minha solução ela é super saturada. Então, com o gráfico a gente consegue fazer várias questões, conseguir vários dados. Então, é importante que vocês saibam interpretar direitinho. Então, o slide está aqui, vai ficar para vocês estudarem. E aí, qualquer dúvida, vocês vão ter, né, o tempinho para a gente conversar e tirar todas as dúvidas. Bom, então coloquei também aqui outra questão de gráfico, cai muito em concurso, cai muito em Enem, questões com gráfico, porque mexe matemática, mexe química, né? E assim você tem que saber interpretar também a questão, então envolve várias disciplinas aí. Então, a questão me fala, a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura é representada no gráfico. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de KNO3 em gramas, presentes em 750 gramas de solução a 30 graus Celsius. Então, eu peguei aqui, ó, 30 graus Celsius. Qual seria a minha massa? Então, ó, cheguei nesse ponto aqui, que deu 50 gramas. Mas a minha solução, ela é o solvente, mais o soluto. No caso, o KNO3 aqui é o meu soluto, que é em menor quantidade. E a minha solução também tem o quê? 100 gramas de água. Então, o total da minha solução vai ser os 100 gramas de água, mais os 50, que foi de acordo com a temperatura que a questão deu. Então, chegou a 150 gramas. Então, a partir daí, é que eu posso fazer o cálculo para que a gente consiga calcular o coeficiente, no caso, não é o coeficiente, é a massa de KNO3. Então, eu peguei o valor total da minha solução e coloquei aqui para formar uma regra de 3. Então, em 150 gramas da minha solução, eu vou ter 50 gramas de KNO3. Mas em 750, quanto eu vou ter? Então, aqui, meio pelos extremos, regrinha de 3. Aqui eu fiz o cálculo para vocês observarem de uma forma geral, multiplicando devagarzinho, dividindo, chegando ao resultado 250. Numa regra de 3, vocês podem fazer de várias formas. Então, vocês poderiam cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, facilitaria na hora da matemática. Eu poderia simplificar o 15 por 75, que são múltiplos de 5. Então, aí a matemática é com vocês. Mas eu preciso que vocês entendam que o total da solução sempre é o solvente mais o soluto. E foi isso que eu achei aqui, os 150. E em 150 gramas, o total da minha solução, quanto de massa de KNO3 eu tinha? Então, 50. E a minha questão queria saber em 750. Uma solução é o todo. Então, ó, solução embaixo de solução. Massa embaixo de massa. Então, para se calcular o coeficiente de solubilidade, a gente não tem uma fórmula, certo? Então, vocês vão ter que fazer regrinha de 3. E aí, coloquei mais uma só para a gente finalizar esse conteúdo, né? Esses cálculos de coeficiente de solubilidade. Coloquei várias questões de várias formas para que vocês vejam, né, o leque que tem esse conteúdo, certo? E aí, no exercício que eu vou colocar para vocês na aula de hoje, também coloquei questões de gráficos e questões de cálculos mais simples. Então, aqui ele fala,
O coeficiente de solubilidade do KCl em água é de 34 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ele quer saber qual é a quantidade de soluto que poderá ser dissolvida em 400 gramas de água. Então, olha, eu tinha 100 gramas de água e nessas 100 gramas de água eu consigo dissolver 34. Mas se eu agora tenho 400 gramas de água, então água embaixo de água, quantos gramas de KCl eu vou obter? Então aqui também a regra de 3, ó, meio pelos extremos, os cálculos aqui, matemática, a química já acabou, e aí aqui eu fiz de uma forma mais passo a passo, né, multiplicando, e aí a matemática depende de vocês. Se quisessem cortar aqui os zeros para facilitar a matemática, poderia? Poderia. Se vocês, até com a lógica, a gente consegue responder essa questão. Então, olha, se em 100 gramas eu tinha 34, eu multipliquei aqui por quanto? Por 4. Então, vai quadriplicar a quantidade de massa do meu soluto. Então, era só pegar esse 4 e multiplicar por 34. Então, assim, a forma para vocês acharem a resposta tem N formas. Então, depende de vocês irem trabalhando as questões. Então, releiam essas questões, mais exercício que eu estou passando hoje para vocês, para fixar melhor o conteúdo. E a gente termina aqui esse conteúdo de coeficiente de solubilidade. Então, para dar continuidade ao conteúdo de soluções, a gente também vai começar a estudar um pouquinho sobre as unidades de concentração. Então, a gente sabe que quando eu pego uma solução, eu tenho que saber quanto de soluto, quanto de solvente eu tenho naquela solução. Então, para a gente calcular isso aí, a gente vai usar as unidades de concentração. Na química, existem várias formas de se calcular. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai conhecer apenas duas. E aí, mais para frente, a gente vai conhecer as demais. Então, o que é unidade de concentração? São formas de dizer quanto de soluto tem minha solução. Então, eu quero saber, eu tenho um copo lá e botei sal. Eu quero saber quanto de sal foi colocado. Então, para me fazer esses cálculos químicos, eu tenho que utilizar as unidades de concentração. Então, existem duas formas da gente fazer esses cálculos. Ou por regra de 3, vou explicar aqui para vocês, ou também através das fórmulas químicas. E aí, cada um de vocês escolhe, né, o que achar mais fácil na hora de lembrar de uma prova, do vestibular, de um concurso, enfim. Então, aqui eu coloquei o meu primeiro exemplo dessa solução aqui. Então, eu tenho um bekerzinho aqui que foi adicionado sal de cozinha, o NaCl. Então, eu sei que essa solução aqui, ela tem 9 miligramas por ml. Então, esses 9 gramas por ml, ele me diz muita coisa. Ele já me dá a concentração da minha solução. Então, eu tenho que interpretar essas unidades. Então, o que eu fiz? A unidade final, eu vou colocar ela aqui no início, sempre valor de 100. Então, 100 ml da minha solução vai ter 9 miligramas de NaCl. Então, aqui, ó, eu representei com esse quadradinho essas unidades aqui. A de cima tem a ver com soluto e a última, né, a de baixo, depois da divisão, tem a ver com solvente. Então, coloquei aqui mais dois exemplos para a gente tentar interpretar melhor essas unidades. Então, se por algum acaso vocês verem na questão, tem lá molaridade do HCl, 5 mols por litro. Então, que 5 mols por litro quer me dizer que em 1 litro de solução, que é o todo, eu vou ter 5 mols de HCl. Quando eu falo com litros, eu vou sempre utilizar 1. Quando eu falo em ml, eu vou sempre usar 100. Mesma coisa aqui em outro exemplo com o álcool 70%. A gente está usando aí bastante o álcool para limpar as mãos, limpar os produtos que a gente compra no supermercado. Então, o que significa dizer álcool 70% GL, Gay-Lussac? 70% em volume. Então, 70% nada mais é do que 70 dividido por 100. Então, essa proporção de 70 dividido por 100 me diz o quê? Que em 70 ml
é de álcool, é o etanol, e 100 ml é a minha solução total. É o que o frasquinho está lá. Se lá tem 100 ml, eu comprei um frasquinho de álcool em gel para andar na bolsa de 100 ml, ali quer me dizer o quê? Que 70 ml é de álcool, os outros 30 para chegar a 100 vai ser de água ou outro componente que tenha no álcool. E 100 é o total da minha solução. Então, se eu quiser formar uma regra de 3 através disso aqui, eu vou fazer dessa forma. Em 100 ml, que é o total da minha solução, eu sempre vou ter 70 ml de álcool, certo? Então, essas unidades aqui, a gente consegue fazer as proporções para formar uma regra de 3. Então, aqueles alunos que gostam de trabalhar com regra de 3, o bom é que vocês consigam interpretar as unidades. Aqueles alunos que não gostam da regrinha de 3, não tem problema. A gente vai mostrar aqui como se calcular também através de equações químicas fáceis. Então, o primeiro tipo de concentração, né, que a gente vai estudar hoje é a concentração comum. Então, o nome já fala, é a mais simples de todas. Então, o que é que ela vai indicar? Ela vai indicar a massa do soluto para cada litro de solução. Então, a fórmula é bem simples. C de concentração é igual a M, que é a massa do meu soluto, sobre o volume total da solução. Isso lembrando que a massa sempre tem que estar em gramas e o volume sempre tem que estar em litros, certo? Então, é importante que vocês memorizem essa regrinha aqui de gramas e litros, porque às vezes as questões vêm para vocês fazerem transformações, como eu vou mostrar agora. Então, é importante que vocês lembrem, porque se não fizer a transformação, a questão todo o cálculo vai estar errado. Então, no primeiro exemplo, para vocês visualizarem como é que se calcula a concentração simples, vou dar um exemplo aqui. Uma solução de sacarose de 3,42 gramas por litro. Qual será a massa da sacarose em 500 ml de solução? Então, o primeiro passo que a gente pode fazer aqui é tirar os dados da questão. Então, eu sei que tem que ter concentração, massa e volume. Então, ó, a dica que eu dou é o seguinte, toda vez que tiver duas unidades, sempre vai ser a concentração. Então, aqui, 3,42. Qual é a massa? Então, a massa eu não sei, colocar uma interrogação aqui. E o volume, 500 ml. Então, se eu consigo tirar já as unidades, vai facilitar bastante. Então, se a gente observar aqui, ó, a minha concentração está em grama por litro, o meu volume está em ml. As unidades aqui são diferentes. Então, eu preciso fazer a transformação. Então, coloquei aqui. Como transformar ml em litro? Então, eu sei que em 1 litro de qualquer solução, né, de qualquer líquido, eu vou ter 1000 ml. Mas se eu tenho 500 ml, quantos litros vão me formar? Então, a regra de 3 simples. Então, aqui eu fiz a forma mais abrangente, mas vocês poderiam cortar os zeros aqui, simplificar. Aí é com vocês na matemática. Então, a resposta seria 0,5 litros. Com as unidades todas ok, é só colocar na fórmula da concentração. Concentração é igual a massa sobre volume. Então, a minha concentração, 3,42. A massa que eu quero saber, continua M. E o volume de 0,5, coloquei ele aqui. Então, só meio pelos extremos. Então, M seria igual a 1,71 gramas de sacarose. Ah, professora, eu sou ruim de gravar fórmulas. Tinha outra forma de fazer? Tem, por regra de 3. Então, a gente vai utilizar, ó, a concentração, 3,42 gramas por litro. Então, o que essa unidade quer me dizer aqui? Que em 1 litro de solução, eu tenho 3,42 gramas. Se eu, depois que eu transformei o meu volume, eu tenho meio litro, qual vai ser a grama
de sacarose que eu tenho nesse meio litro. Então, a mesma coisa, ó. Meio pelos extremos, uma vez x é x, 0,5 multiplicado por 3,2 também daria 1,71 gramas de sacarose. Então, vocês têm duas opções para se responder. Vocês podem responder através da fórmula, como vocês também podem fazer por regrinha de 3. Só que, para fazer a regrinha de 3, tem que saber interpretar as unidades. Coloquei mais algumas informações importantes. Então, não confundam concentração com densidade. As fórmulas são bem parecidas, então a gente tem que ver a diferença de uma para outra. Quando eu falo em concentração, eu estou falando na massa do soluto e o volume da solução total. Então, toda vez que a gente fala em concentração, obrigatoriamente eu falo em uma mistura, em uma solução. Porém, quando eu falo em densidade, eu falo na massa da solução e no volume da solução. A densidade é uma propriedade física, ela não altera. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, por exemplo. Então, ela não se altera. Então, a densidade se refere a uma característica do corpo. Então, cada material tem uma densidade física fixa, que não se altera. A concentração, ela vai alterar, porque a massa do soluto vai se alterando. E aí eu trouxe para fechar a concentração simples mais 2 exercícios para vocês. Então, no primeiro diz aqui, ó, qual é a concentração em gramas por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl. Então, ó, primeira coisa, tira os dados. Concentração, massa, volume. Eu quero saber, ó, qual a concentração? Então, não sei. Interrogação. Meu volume, 3 litros. E a minha massa, 60 gramas. Tirou os dados, observa as unidades. Está em grama por litro? Aqui tem grama, aqui tem litro. Então, tranquilamente, eu posso colocar na fórmula da concentração. Concentração é igual a massa sobre volume. Então, a massa é 60, o volume é 3, faço a divisão. Então, a concentração dessa solução seria de 20 gramas por litro. Tranquilo? Então, bem simples. Então, tira os dados, observa as unidades e coloca na fórmula. Eu acho bem fácil de decorar fórmulas, por quê? Porque eu acho mais rápido. E, às vezes, com regra de 3, a gente faz também. Só que, às vezes, tem que fazer mais de uma regrinha de 3. Então, às vezes, complica um pouco mais. Mas vocês fiquem à vontade para fazer o que achar mais fácil para vocês. Número 2. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionou 2 gramas de NaCl. O volume é completado com água. Qual a concentração em gramas por litro? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Concentração, massa, volume. Eu não tenho a concentração, vou descobrir quem é. Eu tenho a massa, que é de 2 gramas. E eu tenho um volume de 250 ml. Mas, ó, a concentração tem que ser em gramas por litro. Aqui não é litro, então eu tenho que fazer a transformação. Então, eu coloquei aqui, ó, da mesma forma da questão anterior. 1 litro, 1000 ml. Quantos litros eu vou ter em 250? Então, a mesma coisa aqui, ó, meio pelos extremos. Fiz os cálculos matemáticos, a resposta deu 0,25 litros. Com essa informação, as unidades todas perfeitas, é só colocar nessa formulazinha simples da concentração. Concentração é igual a massa sobre o volume. Então, a massa de 2, o volume de 25, então a resposta seria 8 gramas por litro. Certo? Dá para fazer com regrinha de 3? Dá para fazer com regrinha de 3. Mesma coisa, ó, gramas por litro é a unidade que eu quero. Então, 1 litro vai ter X gramas.
em 0,25, perdão, litros, eu uso 2 gramas. Então, aqui, ó, meio pelos extremos, só matemática, a resposta daria a mesma. Então, aí vocês que escolhem a melhor forma de se trabalhar. Se é pela fórmula, a fórmula química já é mais fácil, ou se vocês preferem utilizar a regrinha de 3. Tudo chega na mesma resposta. E aí fiz mais uma, para a gente finalizar, concentração simples. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água. Qual é o volume da solução, sabendo que a concentração é de 0,05 gramas por litro? Então, ó, vou tirar os dados aqui. Concentração é igual a massa e o volume. A concentração é de 0,05. A minha massa de 20. Então, quero saber quem é o volume. Então, eu só coloquei aqui na fórmula. Ó, concentração é igual a massa sobre o volume. Concentração é igual a 0,5. A massa é igual a 20. Então, meio pelos extremos. Todos os cálculos matemáticos aqui. A resposta deu 400 litros. Ah, professora, eu não gosto de trabalhar com as fórmulas. Eu prefiro a regra de 3. Tem como? Tem como. Vocês vão pegar a unidade que ele está trabalhando a concentração aqui, ó. Em quantos litros? Então, aqui, ó, em 1 litro de solução, eu tenho 0,5 gramas. Mas qual será o meu volume se eu tenho apenas 20 gramas? Mesma coisa. Meio pelos extremos aqui. Opa, perdão. Aqui. E aí, vocês fazem todos os cálculos matemáticos e daria a mesma resposta. Então, não importa a forma que vocês fazem. Se é pela fórmula ou se é pela regrinha de 3. Lembrando que na regrinha de 3, vocês têm que analisar, saber interpretar o que a unidade está falando. Então, sempre em 1 litro, eu tenho 0,5 gramas da minha solução. Aqui eu tenho as gramas, grama embaixo de grama, e aí é só fazer a regrinha de 3. Bom, e o último tipo de hoje que a gente vai estudar sobre os tipos de concentração é a molaridade. Então, na molaridade, a gente vai calcular também a concentração de uma solução. Porém, a gente vai utilizar o mol em vez da grama, certo? Então, a fórmula geral é essa aqui, ó. Molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume. Então, tá tudo explicadinho aqui para vocês o que é cada coisa. Porém, nem sempre a questão vem com o número de mols, que é o Nzinho. Então, a gente pode também lembrar que o número de mols de qualquer solução, de qualquer substância, é igual a massa dividido pela massa molecular, ou massa molar. Então, o que é a massa molar? É a massa da substância. É a massa que a gente encontra lá na tabela periódica. Então, por exemplo, se eu tenho gás e hidrogênio, eu sei que na tabela periódica o hidrogênio vale 1. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios, vai ser 2 vezes 1. Então, a massa do hidrogênio é igual a 2. Por exemplo, o HCl. Então, se eu for analisar o HCl lá na tabela periódica, eu sei que o hidrogênio vale 1 e que o cloro vale 35,5. E aí, se eu fosse calcular a massa dessa substância, daria 36,5. Então, é importante que, para que vocês calculem a molaridade, é importante que vocês tenham uma tabela em mãos, porque às vezes tem questões que vai dar a massa do elemento químico já para vocês, e tem questões que não vai dar, ele vai dar a tabela para que vocês procurem. Então, é importante que vocês conheçam a tabela periódica, saibam onde estão os elementos, porque fica mais fácil da gente encontrá-los na hora de fazer uma prova, um exercício, enfim. Então, para colocar aqui um exemplo de calcular a molaridade, eu trouxe para vocês aqui. Em 300 ml de uma solução,
de 1 mol por litro de HI, quantos mols de HI eu vou ter? Então, é a mesma coisa que a concentração simples. As unidades têm que ser iguais. Então, se aqui está em litro, aqui também tem que estar em litro. Aqui tem que estar em litro, aqui está em litro. Então, fiz a transformação desses 30 aqui, ó. 1 litro equivale a 1.000 ml. Quantos litros vai ter 30 ml? Então, calculei aqui, ó, x igual a 0,5. Então, depois que eu fiz a transformação para as unidades estarem iguais, é só colocar na fórmula. Aquele número que tem 2 unidades vai ser a molaridade. Então, eu coloquei aqui, ó, molaridade 1, o número de mols eu não sei, e o volume que eu calculei, coloquei aqui embaixo. Então, aqui, o meio pelos extremos, N também seria igual a 0,03 mols. Dá para fazer de outra forma? Também faz por regra de 3, não tem problema. Então, ó, aqui me diz o quê? Essa molaridade aqui me diz o quê? Que em 1 litro da minha solução, quantos mols eu tenho? Eu tenho 1 mol. Mas eu estou usando 0,3 litros. Quantos mols vai formar? Então, ó, meio pelos extremos daria a mesma resposta, 0,03. E aí vocês decidam o que achar melhor, se usa a formulazinha simples ou se querem trabalhar com a regra de 3. Só que assim, na molaridade tem questões que não vai dar o número de mols, esse Nzinho, ou às vezes não dá a molaridade. Então, é necessário que a gente também conheça uma outra formulazinha que está ligada à molaridade. Que é essa fórmula geralzona aqui, certo? Então, é a mesma fórmula da outra. É a junção daquelas 2 fórmulas menores em uma só. Então, a molaridade é igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Então, é a junção daquelas outras 2, porque M, molaridade, é igual a um número de mols pelo volume. Quando eu não tenho o número de mols, eu disse que N é igual a M sobre MM, que é a massa molar. Então, só fiz juntar essas 2, né? Colocar esse no lugar de N e deu a minha equação geral. Então, se vocês decorarem isso aqui, melhor ainda. Então, coloquei aqui um exercício mostrando para vocês que, se na hora do desespero, do Enem, do vestibular, a gente não lembrar da fórmula geral e só lembra das pequenininhas, não tem problema. Vocês vão fazer somente 2 cálculos e vai chegar na resposta. Se lembra da fórmula geral, é apenas um cálculo só e também dá a mesma resposta. Então, ele fala aqui no exercício. Qual é a molaridade? Então, molaridade em M maiúsculo. De uma solução de 3 litros, então 3 litros de volume, com 87,75 gramas. Então, aqui é a massa, M. E ele deu uma questão, Na igual a 23, cloro igual a 35,5. Então, se vocês observarem aqui, se eu quisesse calcular a molaridade, está faltando N. Como é que eu vou conseguir calcular, utilizando essa fórmula da molaridade, se eu não tenho 2 variáveis? Eu quero M e nem tenho M. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Peguei o N, que é o número de mols. Eu sei que a fórmula é a massa sobre a molaridade. Massa molar, perdão. Então, eu tenho a massa aqui e a massa molecular, ou a massa molar da minha substância, eu tenho aqui. Então, quantos sódios eu usei? Um só. Então, 23. Quantos cloros eu usei aqui? 35,5. Então, isso me daria 58,5. Então, botei aqui a massa, somando a massa molar dos elementos, dividi, então, eu achei o número de mols, foi igual a 1,5 mols. Peguei esse N e vou substituir aqui, ó. Molaridade é igual a 1,5 mols dividido pelo volume que a questão está me dando. Então, a resposta seria 0,5 mols por litro. Às vezes, a gente encontra nos livros como 5 molar,
ou ainda 5M. Então, tem essas 3 formas de a gente indicar as unidades de molaridade. Mas, se eu lembrei da equaçãozinha geral, já colocaria tudo embutido de uma vez só e faria apenas um cálculo matemático. A molaridade seria igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Fazia as multiplicações e divisões e a resposta daria a mesma. Então, assim, no caso da molaridade, eu indico a vocês que memorizem, né, essas equações, as duas menores ou essa maior, em alguns casos, porque por regra de 3 dá muito trabalho de se fazer. Consegue chegar na resposta? Consegue chegar, mas é bem trabalhoso. Então, no Enem, no vestibular, fica um pouco complexo a gente fazer vários cálculos. Às vezes, até no espaço da prova, do papel, não tem para tantos cálculos. Mas eu fiz aqui uma questão que caiu no Enem e mostrei as duas formas, utilizando a fórmula maior e utilizando regrinhas de 3, para vocês verem a diferença dos cálculos para se fazer. Então, ele falava assim, uma pessoa adoça 50 ml, então aqui é o volume, né? 50 ml do seu café com 3,42 gramas. Então, aqui é a massa do soluto. Ele deu a massa molar da substância. E aí ele perguntava qual é a molaridade da solução final. Então, ele deu todos os dados aqui, ó, volume, massa, massa molar. Então, com todos esses dados, eu já colocaria aqui. Só que, antes disso, eu tenho que transformar esse ml em litro, que lembra? Tudo em litro. Então, ó, 1 litro, 1.000 ml, x igual a 50. Então, deu 0,5 litros. E aí, coloquei tudo nessa fórmula geral, a massa molecular, o volume, achei a minha molaridade. Então, ó, com apenas 2 cálculos, a transformação em litro e a fórmula geral, eu consegui chegar no resultado que eu queria, no que eu estava procurando, que era a molaridade. Porém, eu também consigo fazer por regra de 3, só que eu ia ter que fazer ó, 1 cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos. Então, é muito mais trabalhoso. Então, coloquei aqui para vocês, depois vocês dêem uma olhadinha direitinho, com calma, e aí vocês escolhem de que forma vocês querem fazer. Se querem fazer pela fórmula ou por regra de 3. Então, estou colocando aqui as duas opções. Bom, então, a nossa aula termina aqui. Então, esses 3 conteúdos são os conteúdos que a gente vai trabalhar essa semana, essas 2 semanas, no caso, essa quinzena. Então, coeficiente de solubilidade, concentração simples e molaridade, certo? Então, estou deixando a lista de exercício para vocês, com 7 questões, eu separei elas direitinho por cada tópico e qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Então, trouxe aqui no final, né, um mapa mental, então é importante que vocês façam também. Aqueles que ainda têm dúvida de como se converte as unidades, já uma pesquisada, porque assim, a questão pode pedir tanto no volume, que vocês façam a transformação, mas também pode vir a questão em quilograma, pode vir em tonelada, pode vir em miligrama, e vocês vão ter que também fazer essa transformação, certo? Então, nossa aula termina aqui e de olho no exercício. Tchau!